boa noite. Bem, estou aqui mais uma vez. Ah, já chegou! Deixa aqui ver. Benção! Já chamei a nossa convidada de hoje. Boa noite. Para nós é um prazer. Aleluia! Glória a Deus! Ai, que gata que é linda que é! Boa noite. Boa noite! Estava aqui dizendo boa noite, sejam bem-vindos aí, todos aqueles que vão se conectando. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e para mim é um prazer ter a nossa querida, minha amiga, no? Antes de tudo, o que eu quero aqui falar que a Cris é minha amiga, já tem uns 20 anos, né, Cris? Deixa ela arrumar a internet. Sejam bem-vindos. Compartilhe, porque eu creio que vai ser uma bênção a live de hoje. Eu creio que Deus vai falar através da nossa querida. Então, sejam bem-vindos a todos que estão aqui. Estava falando, Cris, que a gente é amigo já, amigas já tem uns 20 anos, né? É. Até um bom tempo. Um bom tempo. Ah? Então, meus queridos que estão aí chegando, eu conheço a Vanessinha, já chegou, a Rosiane, todo mundo aqui, Marcelo. Eu conheço a Cris, então há 20 anos. Então, gente, eu falo com propriedade. Eu sei quem era a Cris, chegou, um beijo. Eu sei quem era a Cris há 20 anos atrás e hoje eu estou diante, convivo com uma pessoa totalmente diferente. Então, eu gostaria aqui que você prestasse bem atenção naquilo que ela tem para falar, porque eu creio que vai ser abençoador para a tua vida. E podem compartilhar, podem aí... Vanessa, meu amor, compartilha lá no grupo, né? Compartilha nos grupos. Eu compartilhei durante a tarde também, compartilhei no Facebook, porque eu creio que essa noite vai ser algo, assim, tremendo. Dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida, dentro daquilo que o Senhor quer falar através da vida da sua filha. Eu creio que para este tempo, você pode ter algumas perguntas sobre a tua vida e que por muitas vezes você... Mas Senhor, né? É isso, meu amor. Mas Senhor, né? Eu quero algo novo. Mas Senhor, eu quero viver um novo ciclo, mas Senhor, e às vezes parece que não chega esse novo ciclo, parece que esse ciclo novo nunca chega, esse ciclo novo parece que não chega nunca. Então, e assim, algumas coisas que a gente gostaria de mudar, a gente não consegue mudar sozinho. Então, eu creio que essa noite você vai falar muito conosco. Muito conosco. Eu sou pastora Ana Guerrar, temos uma pastora há 12 anos, 12 anos, juntamente com meu esposo, sempre cuidamos de casais, sempre cuidamos de famílias, somos também coordenadores de um seminário chamado Veredas Antigas, e estamos aí. E tem uma plataforma de mulheres que está fazendo amanhã, 8 anos. E nós estamos aí com o propósito de fazer uma live durante a semana, por semana de quarta-feira à noite. Semana que vem temos uma nova live, que vocês logo vão saber, com um tema bem presente para este tempo. Então, essa sou eu. Agora eu quero, Cris, que você... Quem é a Cris? Quem é a Cristiane Pereira Mota? Vamos lá. A Cristiane é filha amada de Deus, em primeiro lugar. Mãe de 2 meninos, Thiago e Gabriel. Sou casada com Cláudio. Hoje sou empresária, trabalho com desenvolvimento de pessoas. E hoje eu sou uma pessoa renovada, né, Ana? Renovada. Sim, verdade. Mudou, não? Mudou muito, muito. Eu falo que assim, eu estava pensando
na live de hoje, né? Eu fico pensando assim, algumas coisas que você falava sentada aqui na minha cozinha, e eu fico pensando hoje, meu Deus, como Deus transforma. Como Deus muda assim. E assim, Cris, eu te conheço desde que você trabalhava em vendas, treinamento, e que a tua vida era só desse avião. A cada hora a Cris estava em um estado, a Cris estava semana toda sumida aí, ó, vou chegar tal dia em São Paulo. Onde você tá, mulher? Ah, eu tô aqui em Salvador. Ah, eu tô aqui em Curitiba. Ah, eu ficava, meu Deus, não para. E aí você chegava de mala com 2 filhos, a esposo. E assim, às vezes você vinha aqui em casa e falava algumas coisas, eu falava assim, meu Deus, tem misericórdia. Ai, algumas coisas eu falava assim, meu Deus, essa é a mulher do século XXI prontamente, né? E assim, o que aconteceu que você é outra pessoa hoje? Qual foi o ponto crucial na tua vida que mudou tudo isso? Olha, eu acredito que é um processo, tudo é um processo, né? Não existe uma coisa única, mas existe um ponto que marcou muito, assim. Deus me levou para 2 caos. Meu caos físico, eu tive um esgotamento físico muito grande, onde eu entrei no hospital considerando que eu estava tendo uma AVC. Eu simplesmente desmaiei na recepção do hospital, entrei lá para dentro, e isso 1h da tarde, e fui acordar quase 7 horas da noite. Tive que ser levada a um coma induzido, porque eu dei entrada no hospital como AVC, e depois tive 3 convulsões seguidas. Quando eu acordei, eu achei que eu ia morrer, mas o médico falou assim, não, você quase morreu, mas agora saiu do risco. E foram 5 dias de UTI. Então, assim, acho que o principal ponto foi ali, quando eu vi que eu ia embora, né? Eu não ia ficar mais, eu ia embora. Começou ali, assim, na realidade começou em 2017, acho que eu tenho que voltar um pouquinho a história. Começou em 2017, quando eu comecei uma correria tremenda, e nesse viaja para um lugar, viaja para outro, chega final de semana, limpa a casa, cuida de filho, arruma a mochila, aquela correria toda, onde minha mãe foi me ajudar num dia, passar uma camisa minha, ela virou para mim e falou assim, Cristiane, sua casa tá uma bagunça, mas não é bagunça de bagunça mesmo, sua casa tá muito estranha, vai procurar uma igreja, ela falou para mim. E na época eu era kardecista, né, em 2017. Eu falei assim, mãe, eu não sei qual centro eu vou frequentar, porque para mim está muito complicado, eu não sei mais onde ir, o que eu ia não gosto mais. Ela falou assim, não, não, você não está entendendo, vai procurar uma igreja, ou católico, ou mesmo evangélico, mas vai procurar uma igreja. Eu falei assim, ai mãe, você não entende. E desliguei o telefone ali com a minha mãe. E no mesmo dia você, Ana, foi usada, você me chamou para conhecer a nova igreja que você e o Mauro estavam frequentando. Não sei se você lembra disso, mas foi no mesmo dia que minha mãe. Aí eu falei assim, gente, agora a Ana me chamando para ir numa igreja, minha mãe fala que eu tenho que ir numa igreja. Quer saber? Domingo eu vou na igreja. E fui nessa igreja, gente. Fui lá conhecer. Quando cheguei nessa igreja, na parte do louvor, Deus me revelou um sonho que eu tinha repetidamente, esse sonho, quando eu era adolescente. E que eu já tinha ido procurar esse sonho até em casa de umbanda, de candomblé, para ter a revelação desse sonho. Era um sonho que eu me via numa arena, e nessa arena
eu estava carregando um bolo que pesava igual um prédio, do tamanho de um prédio, e eu chorava, porque esse bolo era muito pesado. E todo mundo em volta de uma arena gritava, falando que eu não ia conseguir. E no sonho, eu só via o pé de Jesus, eu sabia que era o pé dele, e tinha mais duas pessoas do lado, que são os anjos dele, né? Só que esse sonho eu procurei significado a minha vida inteira. E quando eu cheguei naquela igreja, naquele louvor, no mesmo dia que a Ana e minha mãe pediu para eu procurar uma igreja, eu com todas as minhas crenças, ali Deus me revelou no louvor, como se eu estivesse sonhando ali, com os olhos fechados. Deus me levou para o meu sonho. E meu sonho terminava, porque até então eu só sonhava carregando aquele bolo. Nessa revelação, Deus me mostrou os anjos segurando esse bolo, segurava esse bolo, e eu caí nos pés de Jesus e ele me pegou. Naquele momento, eu tive a certeza que ele me queria ali. Então, eu não tive como questionar. Eu que sou questionadora, discutir, eu tive que me calar. Eu falava assim, mas eu não entendo por que eu estou aqui. Mas eu tive que ficar ali. Eu fiquei calada e fiquei ali. E comecei a frequentar os domingos dessa igreja, né? Que é a comunidade Atos, em Osasco. Comecei a frequentar. E quando teve o curso de batismo, a Ana, né? Ou a Ana de novo aí, a culpada, por essa transformação, né? Desde lá de atrás, quando eu participava de uma reunião com o pastor na casa dela, há 20 anos atrás. Aí ela falou assim, Cris, vai ter curso de batismo. Faz o curso só para você entender o que é a igreja. Você não precisa participar. Eu falei assim, tá bom. Gente, eu fui lá. Vocês não estão entendendo. Fui participar desse curso só para entender. Afinal de contas, né? Não tinha nada a ver com aquele lugar. A Cristiane foi lá. Cristiane ali, assistindo. Quando o pastor virou e falou assim, o amor de Deus é tremendo, vocês não vão acreditar. Deus me levou para um dia, ó, minha irmã tá aqui e ela tá de prova do que eu vou falar. Deus ainda não catou ela, vai catar, mas ela tá de prova. Deus me levou para o dia que a gente estava tentando fazer um curso de psicografia no centro espírita, que eu falei que eu não conseguia psicografar, porque o amor que eu estava sentindo por aquele espírito, que eu não sabia que era Espírito Santo, né? Que eu estava no centro espírita, eu não conseguia porque o amor era muito grande. E eu começava a chorar, porque eu sentia um amor muito grande. E eu falava até que era o amor da minha vida passada. Nesse dia do curso, Deus me levou nesse mesmo momento e falou assim, sabe aquele amor que você estava sentindo? Era eu. Gente, foi incrível. O curso inteiro, Deus me catava e me levava para cenas da minha vida onde ele estava. É uma coisa assim sobrenatural, como foi para mim o meu curso de batismo. Ele me levava para enxergar. No dia que eu me batizei eu vou contar tudo, Ana, porque é o processo, né? Porque é um processo. Não, conte. Deixe Deus te usar. O dia que eu me batizei, quando eu fui entrar nas águas, eu não sabia, gente, o que eu estava fazendo ali. Eu só tinha entendido até o momento que eu tinha que obedecer. Eu só sei que quando eu entrei nas águas, quando ele falou assim, agora eu vou te batizar, eu só me lembro de ter falado assim para Jesus. Eu só estou aqui te obedecendo. Tudo bem? E eu me batizei com essa palavra, falando para ele, eu só estou te obedecendo. Gente, e depois que eu me batizei, que eu voltei para a pregação, eu lembro muito bem até hoje, o pastor falou assim, Jesus, ele só obedeceu ao Pai.
Quer dizer, confirmou aquilo que eu tinha acabado de fazer, que era só obedecer. Então, assim, quando eu falo que é um processo do que eu mudei, é um processo. Ele vem desde quase 8 anos atrás, né? De 2017 para cá, quase 7 anos, né? Ele vem nesse processo de mudança, de se entender mesmo, só obedecendo e tentando mudar. A mudança, ela é um processo, porque imagina, eu era totalmente feminista, imagina, eu pago minhas contas, eu me viro, eu sou Não, independente. não, e era assim. Eu falava assim, Cris, você não tem saudade de ficar em casa um pouco? Você vive viajando. Imagina, minha vida, eu sou Ana. Eu não tenho tempo para ficar pensando em certas coisas. Eu tenho uma agenda. Então, eram umas coisas que você falava, eu falava assim, meu Deus, Senhor, transforma a minha amiga, E não transforma é a minha mentira, amiga. não, gente. Eu não tinha É, saudade. Eu tenho vergonha hoje de dizer, mas eu vou ser bem honesta. Eu não tinha saudade nem dos meus filhos, nem do meu marido, nem da minha casa. Eu não tinha. Na realidade, eu adorava fazer o que eu fazia. Eu não via a hora de dar segunda-feira, 4 horas da manhã, para eu pegar o próximo voo e sumir. Não tinha vontade, não tinha saudade, não tinha nada, nada. Cristiane, o bebezinho pequeno com asma. Não tinha saudade do bebê pequeno com asma que me acordava a noite inteira. Não tinha, gente. É triste falar isso, mas eu não tinha saudade. O meu coração em relação à minha família era muito duro. Eu não tinha saudade. Eu estava pensando realmente na minha agenda, no meu cabelo, no meu isso. sapato. Não, assim, não, eu tenho que me arrumar, porque eu irei para a próxima viagem, que é Curitiba. Eu falava assim, Cris, mas você não tem. Você acabou de chegar de uma viagem, você vai para outra, você não tá. Não, não, eu tenho a minha agenda. Então a prioridade da sua vida profissional era no topo. É, No topo, não é? é. E eu terminava um curso, já fazia outro, sempre estava lendo, ó. Tem uma estante aqui atrás, né? Que eu não vou virar aqui, senão vai mexer aqui. Mas assim, eu não estava muito preocupada, não. Dava conta da casa, me matava sábado e domingo. Só o que eu descobri nesse processo todo? Eu descobri que, na realidade, eu era vazia. A minha agenda era cheia, a minha vida era cheia de atividade. Final de semana eu me matava limpando casa, passando roupa. Eu lembro de passar roupa até 10h30 da noite do domingo. Se eu saísse num domingo em família, eu até curtia o domingo inteiro na casa da minha mãe, das minhas irmãs, mas chegava em casa e ia passar roupa até 10, 11 horas da noite. Eu dava conta, ninguém podia falar que a camisa do meu marido não estava sem passar. Mentira, ela estava passada. Só que eu, Cristiane, eu era vazia. Hoje eu entendo, eu não entendia naquela época. Para mim eu estava cheia, mas na realidade eu estava vazia. Eu tinha matado os meus valores. Tinha matado os meus valores, tinha matado a Cristiane mulher. Eu tinha ocupado uma posição de homem dentro da minha casa. E você sabe que é assim, de certa maneira, nós temos uma sociedade que ela acaba te levando, assim, a priorizar algumas coisas, né? Assim, você precisa ser alguém que conquiste, você precisa ser alguém que tenha o seu valor. Assim, o preço que for, pague o preço que for, né? Você precisa ser alguém realizado profissionalmente. Mas como você mesma disse, eu era realizado profissionalmente porque você era. A mulher que sentava na minha cozinha era uma mulher realizada. Mas, assim, por outro lado, você entende hoje que você era vazia. Verdade. Voltou a internet? Voltou? E o que eu percebi nesse processo todo? Deus precisava me parar.
novamente, né? Porque ele já tinha me parado lá em 2018 e ele precisava me parar. Qual forma que ele encontrou de me parar? Quando foi a pandemia, né? A gente teve a pandemia, eu tinha sido mandada embora em janeiro e eu quis montar meu próprio negócio. Eu falei assim, não, agora eu vou montar meu próprio negócio, vou dar certo minha empresa, vai ser tudo top, vou continuar viajando, vai ser tudo maravilhoso. E tá bom, comecei bem, fui mandada embora em janeiro, em fevereiro eu já tinha cliente. Já estava fazendo uma parceria fantástica em fevereiro. Já estava toda feliz. Só que aí a pandemia veio em março e fechou tudo. Gente, só que ninguém contou para ninguém que ia ser muito tempo. E além do muito tempo, meu marido é autônomo. E ele estava numa empresa que já estava com problema. Ou seja, ficamos os dois sem renda nenhuma. Eu tinha um carro zero. Era 2018 meu carro. Só que até vender o carro, eu dependia de cesta básica. Da igreja, dos amigos, das irmãs, da mãe, de todo mundo. Gente, pensa para uma pessoa. Aí eu te falo como é você com Deus e você sem Deus. Pensa numa pessoa que sempre teve dinheiro para se virar, que sempre teve sua independência, de entrar no seu carro e tomar cafezinho, que eu adoro, nas melhores padarias de São Paulo, nas melhores cafeterias de São Paulo. Tendo agora que tomar o café que vinha da cesta básica, não é por nada, gente. Toda vez que eu faço uma cesta básica, eu ponho um bom café, tá? Porque eu penso nas pessoas igual a mim, que amam um café. E às vezes recebem um café que é muito ruim. Por favor, façam cesta básica com café bom. E tem que tomar o café que veio. Você não pode escolher nem o café que você vai tomar. Gente, aquilo foi muito difícil para mim. E por incrível que pareça, eu tive que esvaziar o de fora para me encher. E por mais que foi difícil financeiramente, fisicamente, eu fui muito feliz. Porque Deus me deu a oportunidade de resgatar os meus filhos. O meu mais velho, eu chegava em casa, tanto faz que eu cheguei, era uma múmia que tinha chegado. A partir desse momento que eu fiquei em casa, meu filho começou a me dar abraço, coisa que ele não me dava. O pequeno começou a não ter mais crise de asma, porque a crise de asma dele era mais emocional do que física. Eu com meu marido começamos a melhorar o relacionamento. Eu comecei a enxergar ele diferente. Então ali começou um processo. Mas por quê? Porque como eu não tinha mais nada fora, eu só tinha um recurso, que era Jesus. Eu não tinha outro recurso. Passei a estudar a Bíblia, passei a orar todo dia, passei a ter um relacionamento com Deus, de quando tudo acabou dentro da minha cozinha, dentro dos meus armários, eu só virava assim, eu sei que o Senhor supre e vai suprir. E não dava uma hora depois do que eu falava, chegava no meu portão. Então, eu comecei a ter um relacionamento mais próximo com Deus, e esse relacionamento, ele me transformou, né? Todo esse processo foi me transformando no que eu sou hoje. Aí você fala, Cris, pode falar. Deixa eu até assim te dar um adendo, que é assim, para a pessoa que ela estudou, ela se preparou, então diante daquilo que ela fez, ela tem o retorno, que é trabalhar em uma boa empresa, ela ter um ótimo salário. Então, eu e minha esposa passamos pelo mesmo.
Meu marido, ele veio de uma Mur Formulários, que hoje ela não existe mais no Brasil, mas ele trabalhava nessa empresa, foi com o fundo de garantia dele, na época, que a gente deu entrada nessa casa onde nós moramos hoje, já está quitada, claro. Mas assim, quando ele perdeu o trabalho, eu também perdi na HP. Os dois em casa, eu me lembro que assim, o dinheiro acabou e a gente também precisou de cesta básica. E assim, nós estávamos na igreja de Osasco e assim o pastor, o que vocês estão esperando? Vão lá, que a gente já trabalhava. Já era, né? Nós estávamos trabalhando para o Senhor. E assim, ele pegou aquela cesta básica, ele se sentia tão mal, tão mal. Ele, eu sou formado, eu tenho pós-graduação, eu tenho inglês. Eu ajudava, eu emprestava, e aí hoje eu estou precisando de cesta básica. Como isso? Então, eu me lembro que ele ficou muito mal, porque ele não conseguia também compreender o processo que Deus estava trabalhando na vida dele. Mas eu falo que Deus teve muita misericórdia de mim, muita. Eu em nenhum momento me senti humilhada. Não me senti. Eu posso falar de verdade, não me senti. Eu falo que eu sou abençoada, né? Tem pessoas que Deus põe na minha vida que são maravilhosas, né? Eu não me senti. Eu tive um processo nisso tudo, teve um período que eu tive que vender o carro, vendi. Como a gente estava com umas coisas assim no bar do meu marido, ele tentando recuperar o bar, que meu sogro tinha falecido, então eu pus um dinheiro também lá. Então, o dinheiro do carro foi muito rápido, porque assim, pagamos dívidas, tentamos resgatar o bar, então foi muito rápido. A gente perdeu esse dinheiro muito rápido. E quando A Edninha entrou, ela foi uma usada por Deus para me entregar uma jaca que eu estava com vontade. É o Deus de detalhe. Deus de detalhe. E nesse processo, o que aconteceu? Apareceu uma vaga para mim. Gente, a vaga dos meus sonhos. Um salário top, que era o que eu mais queria. Tudo direitinho. A Vanessa me falou dessa vaga, falou assim, Cris, a vaga é sua. Eu falei assim, a Maísa trabalha lá, Cris. A vaga é sua. Não sei se a Vanessa vai lembrar. Eu falei assim, sim, você vai escrever? Eu falei assim, vou. Sentei na frente do LinkedIn, gente, para me inscrever na vaga. Uma voz veio assim na minha cabeça. Não é para se inscrever. Eu falei assim, eu tô ficando louca. Mas como não? Aí eu fui me inscrever de novo. Não é sua vez, não é sua hora. Eu falei assim, como não é minha hora, gente? A vaga é minha. A Vanessa falou que vai falar com a Maísa, eu também falo com a Maísa. Tá tudo certo para entrar nessa empresa dos meus sonhos, como não é minha? Gente, vocês não vão acreditar. Era Deus falando comigo ali. E ele falou que não era a minha hora, que era a hora do meu marido, não a minha. Aí doeu. Pensa numa coisa que doeu. Esse doeu. Gente, doeu demais. Foi sobrenatural, né, Vanessa? Foi. Esse doeu, gente. Pensa numa ser humano que chorava. Brigava com Deus. Por que não? Eu tô dependendo de cesta básica. Minha oportunidade na minha vida. Eu sustento a minha família inteira. Aí ele falava assim, então, mas não é para você sustentar a sua família inteira. Você ainda não aprendeu? Aí eu, mas quem vai sustentar? Ué, não tô sustentando até hoje? Faltou alguma coisa? Nem precisou comer ovo uma semana? Pior que não comi mesmo, gente. Era tudo incrível. Tudo chegava. Gente, até dinheiro para comprar livro, Deus mandava depositar na minha conta. Vocês não estão entendendo, ele não deixou faltar nada para mim. Então eu não podia reclamar com ele que estava faltando, porque era mentira minha se eu falasse que estava faltando. Eu falei assim, Deus, e agora? O que você vai fazer? Eu falei assim, então o senhor arruma para o Cláudio, porque não dá para ficar dependendo dos outros. Já tinha uma pessoa da minha família que falou que não ia ajudar mais, que eu já tinha vendido o carro, uma das minhas irmãs. Falou que já não ia mais. Eu tô divulgando aqui. Então, assim, tava as coisas complicando, né?
Até aí tinha um monte me ajudando, mas depois que eu vendi o carro, umas desistiram de me ajudar. Eu falei assim, agora ferrou, né? Deus falou assim, você não confia? Tem que confiar. Gente, mas assim, eu chorava. Pensa no ser humano que chorava. A vaga ainda tá, mas não é para você se inscrever. A Vanessa, mas Cris, você sabe que essa vaga é sua, né? Eu sei, Vanessa, que a vaga é minha. Só que Deus não quer que eu me inscreva na vaga. Porque se eu me inscrevesse, gente, a vaga era minha mesmo. Era o que eu sabia fazer, eu conhecia as pessoas lá dentro. Tinha amigas que conheciam lá dentro. Então, assim, eu não podia nem me inscrever para essa vaga. Gente, eu chorei muito, muito, muito. Eu não vou ficar aqui. Mas pensa no ser humano que se matou por causa disso. Não deu um mês, meu marido recebe uma ligação de antigo chefe dele. E dessa vez, quem vai viajar, me deixar com as crianças, é meu marido. Ou seja, Deus estava mudando as coisas dentro da minha casa. Estava pondo cada um no seu devido lugar. Só que eu já vim orando, isso eu não contei aqui, mas eu já vim orando para Deus que eu queria que meu marido tivesse a posição dele. Porque meu marido tinha condição também de ganhar bem, de manter a casa. Por que que não acontecia, né? Só que Deus realiza, né, as orações, né? Eu já estava orando. Só que para isso, E deixa Deus tinha eu te que... falar uma coisa nesse sentido. É assim, nós queremos dizer aqui que é assim, o homem, ele é o homem da casa, ele é o provedor, ok? Ah, então a mulher não pode trabalhar? Pode. Mas a mulher, ela tem... E a mulher que vive sozinha? Ok, ela está sozinha. São as exceções. Então a mulher, ela está só, ela é a provedora. Mas o que acontece? A mulher, ela pode ajudar. Nós não somos contra a mulher trabalhar. Mas, assim, hoje o que acontece? Muitas vezes a mulher, ela assume tudo e acaba desvalorizando o marido, desvalorizando, menosprezando, fazendo muitas coisas. O que acontece? Aí o homem se sente o pior. Por isso que muitos casamentos estão do jeito que estão. Porque cada um está disputando, desvalorizando o outro. Quando, na verdade, um tem que ajudar o outro. É isso que tem que acontecer, Cris. Aí, gente, o que aconteceu? Deus trabalhou, deu o emprego para ele e me deixou em casa, quieta, cuidando só da casa dos filhos. As oportunidades não foram vindo. E eu falava assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Todos os diplomas, eu tenho uma pasta, gente. O Cláudio tira risada, o meu marido dá risada. Eu tenho uma pasta cheia de diploma. Tenho um diploma até internacional. Eu falei assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Calma. Deus honrou a vida do meu marido, mas por eu ter me anulado. Ele voltou de lá, foi promovido, já foi promovido 2 vezes depois nessa empresa. Então, Deus honra, mas às vezes o preço que você tem que pagar é alto para isso. Eu paguei o preço, mas por quê? Porque eu precisava saber qual era o meu lugar como mulher. Eu não poderia tirar a função dele dentro da minha casa. Eu tinha que entender qual era o meu espaço, qual era o meu momento. E depois disso, Cristiane, você voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar. Deus me deu a oportunidade de entrar numa outra empresa. Só que, por incrível que pareça, eu comecei a viajar a trabalho. Primeira semana que eu fiz, de uma segunda-feira, 4 horas da manhã, de voltar no sábado à tarde, eu falei que eu não queria mais aquilo. Eu senti saudade da minha casa. Eu senti saudade da minha cama. Eu senti saudade dos meus filhos. Eu senti saudade do meu marido. Coisa que não acontecia antes. E ali eu tive a certeza que Deus tinha me mudado. Porque eu comecei a dar a importância certa
como diz na palavra. Primeiro Deus, segundo família, para depois trabalho. Ali eu tinha entendido que Deus tinha mudado. Então, o processo, né? Essa minha live aqui fala do meu processo, como que eu mudei. Eu mudei porque eu deixei Deus trabalhar. Foi dolorido? Foi. Porque às vezes nós estamos como trigos novos, né? O trigo novo, eu não sei se vocês sabem, mas o trigo novo, o que acontece? Ele é muito parecido com o joio quando está numa plantação. E às vezes esse trigo novo, se você tirar ele e passar ele na peneira, ele vai se quebrar, né? O trigo novo ele vai se quebrar. Só que quando o trigo ele já está mais maduro, o que acontece? Ele tem que ser passado na peneira para poder a semente ficar e a casca sair, né? O próprio ar ali que você sacode a peneira, essa casca vai embora e a semente fica. Então eu tive que ser passada na peneira, literalmente. Então quando falam assim, por que o crente precisa passar na peneira? Porque ele precisa se tornar trigo maduro. E para se tornar trigo maduro, você precisa tirar a casca. Aí dói, aí machuca, né? Mas vale a pena, gente. Hoje, se vocês me perguntarem assim, você sente falta, Cris? Eu não, de verdade, assim, aquela falta enorme que me fazia, não sinto. Tem vontade de voltar? Tenho, porque eu gostava e gosto. Não é uma coisa que eu fazia assim, sem gostar. Mas voltaria a fazer da mesma forma? Não, porque a última empresa eu pedi para sair porque eu não estava aguentando fazer da mesma forma. Aquela loucura de agenda eu não aguento mais. Eu não aguento mais aquela loucura toda de agenda, sabe? E é interessante, Cris, que é assim, quando eu estava pensando assim, olhando você, algumas coisas que você falava, pontuais, era assim, era algo tão assim, de desprezo. E assim, depois você teve algumas viagens que você fez, aí você voltava assim, nossa, Ana, eu não aguento mais essa vida de sobe avião, desce avião. Nossa, eu falei assim, Deus mudou. Aí, como assim? Você falou para mim, como assim? Assim, tô olhando para você lá atrás e para a Cris que eu estou escutando aqui, que não aguenta mais essa vida de sobe avião, fica no hotel, fica lá, não tem ninguém, não escuta os meninos no seu pé gritando, brigando, o seu marido. É assim, aí eu falei assim, Deus mudou completamente. Porque antes você dizia assim, eu adoro ficar sozinha no hotel. Esses meninos me enchendo o saco. O Cláudio pegando no meu pé. Isso daí, nossa, eu amo estar no hotel. Aí eu vou, tomo meu café maravilhosa só. Que lindo. Então foram coisas que assim, foi drástico não, mas algo assim que mudou completamente. E eu digo amadas, porque eu conheço amados, porque eu conheço ela há 20 anos. Sim. Então eu estou dizendo que ela ficava aqui, ela vinha na minha casa. Nós íamos na casa dele. Não, nem tanto, porque ela não parava em casa. Mas você sabe, Ana, que uma coisa que esses dias eu pensei, sabe que eu criticava? É muito feio o que eu vou falar aqui, mas eu criticava. Ainda bem que Deus mudou. Sabe o que eu achava horrível profissionalmente? Minha amiga vai ouvir. Eu nunca falei pra ela. Ai, que horror. Mas tem que confessar os pecados, né? Eu tinha uma amiga que ela dava o horário dela de ir embora, ela fechava as gavetas assim, desligava o computador, rua. Eu achava aquilo absurdo. Como uma pessoa no trabalho, assim, não, era 1 para 6 ela desligava. 6 horas ela estava indo embora. Eu achava aquilo
ridículo. Como assim? Ela virava para mim e falava, não, preciso ir embora, ficar com a minha filha, ficar com meu marido. Eu achava aquilo absurdo. Como assim? Bora? 6 horas? Nossa, não ficou nem 10 minutinhos a mais. Eu achava aquilo horrível. Eu achava o que uma moça teve a oportunidade de ser minha assistente uma vez, só que ela precisava ter mais ou menos a vida que eu tinha, né? Numa loja grande que eu trabalhei. Só que a pessoa não aceitou, porque ela falou assim, não, eu tenho filhos, eu tenho marido. E a Vanessa conhece ela, lá de treinamento, van do call center. Ela não aceitou, ela falou assim, não, eu tenho filhos, tenho marido, não dá essa vida para mim. Eu achei um absurdo aquela moça falar aquilo para mim. Eu falei, você não vai crescer nunca, não quer saber de nada. O que é prioridade? Gente, eu juro para vocês que eu olhava as pessoas que faziam isso e falava assim, absurdo. Gente, na última empresa que eu trabalhei, adivinha o que eu fazia? 6 horas. 1 para 6, 5 para 6. Eu já estava olhando no relógio. Bora. Eu vou embora. Eu quero ir embora para minha casa. Gente, o dia que eu me peguei fazendo isso, eu vou dizer para vocês, eu falei assim, nossa, eu criticava as pessoas que faziam isso, agora eu estou fazendo. O que mudou em mim? Mudou prioridade. Isso mesmo. As prioridades mudaram na tua vida. Por quê? Como você mesma disse, você era realizada profissionalmente, mas vazia, né? Você era vazia, como você identificou isso. Nós não estamos dizendo aqui que nós somos contra você trabalhar, Não. mulher. Não! Mas assim, as prioridades. Por que a gente vê tantas coisas no sentido familiar hoje? Porque as prioridades estão invertidas, as prioridades estão totalmente contra a família no sentido de tempo, de qualidade, de um ajudar o outro, de unidade. Mesmo que nós estejamos em uma era moderna, muitas coisas modernas, mas a família, ela sempre traz o conforto, né? Ela sempre traz, ai, eu fiquei 2 dias fora de casa, eu quero voltar para minha casa. Ai, olha esse cheirinho da minha casa, eu gosto. Mas quando você tem outras prioridades, você não quer cheiro de nada, você quer estar fora. E agora, a Cris hoje, o que a Cris, diante de todo este processo, o que a Cris, olhando para a Cris hoje, o que ela vê? Nossa, difícil, assim. Eu ainda estou no processo, né? É um processo. A Cris hoje, ela está no momento, assim, de analisar o que Deus quer dela. Análise. Eu posso dizer que eu estou no momento de análise. O que Deus quer de mim? Como que Ele quer me usar? Como que Ele quer que eu siga os próximos passos? Porque, assim, é como a Ana falou aqui, gente, não é que nós não somos contra, não. Essas pessoas que eu falei para vocês, por exemplo, essa minha amiga que eu citei aqui, ela é uma maravilhosa profissional. Ela é espetacular. Só que ela tem as prioridades certas. Ela não deixa de cumprir a agenda dela, ela não deixa nada. Ela não deixa de desejar. Só que ela tem as prioridades dela, que é Deus, família, trabalho. Tá correto. Só que eu achava que isso não era correto. Então, assim, hoje eu estou num momento, o meu momento hoje é ainda de progresso na vida com Deus, entender o que Ele quer de mim, voltar a fazer o que eu fazia, com certeza, porque Deus já falou que eu vou voltar, mas de uma forma diferente, renovada, né? Renovada. Que eu não posso deixar essa
ordem, essas prioridades, porque o dia que eu deixar, eu vou cair de novo. Eu vou cair. E é assim, você teve praticamente um burnout, né? Tive. Você teve um burnout, o que acontece muito, que é uma doença moderna deste tempo, em que, diante de um pico de estresse, a pessoa para. Porque você sabe que eu entendo que o Senhor permitiu isso, diante do excesso que nós temos de priorizar algumas coisas. Porque você não vê você tendo burnout, se você tem uma vida equilibrada, você não vê a pessoa tendo burnout, e eu falo isso em todos os sentidos, seja profissional, ministerial, seja em que for. Mas você não vê uma pessoa tendo burnout tendo um equilíbrio, né? Deus, família, seu trabalho, seu ministério, equilíbrio. Hoje o que nós vemos, e por isso eu creio que a pandemia foi um start para, a casa caiu. Eu tô com uma pessoa do meu lado, morando, dormindo com ela, que eu nem conheço. Exatamente. Porque o divórcio subiu no topo diante das pesquisas. Porque eram duas pessoas debaixo do mesmo teto, sem se conhecerem. Por quê? Só dormia, né? E pá! E com a pandemia, a casa caiu. A casa caiu porque, nossa, eu não suporto ficar com você. Nossa, como esses filhos enchem o saco. Nossa, eu tenho que ficar agora vendo o que eles estão fazendo de lição de casa. Então, a pandemia foi, ei, vocês estão vivendo uma farsa. Vocês estão vivendo uma farsa. Agora eu quero ver como vocês vão caminhar daqui para frente. Então, o Senhor trouxe para você, para o teu lar, o quê? O Cláudio, o equilíbrio, ele se levantando, porque ele tem uma função boa, é inteligente, é colocado no mercado corporativo, e você, como auxiliadora, não estamos dizendo aqui, a Cris parou de trabalhar, a Cris largou tudo, não, ela está buscando o que Deus quer para ela. Não é, Cris? Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. E assim, outro ponto que eu quero colocar também é que é assim, eu estava conversando com uma querida hoje, eu escutei ela uma hora falando, e ela me falando, pontuando algumas coisas, porque Deus mandou eu falar algo para ela, e ela, meu Deus, eu estava pensando que você falou para mim, e é verdade. Nós estamos eu vou falar aqui para você, e que você vai estar assistindo depois. Nós estamos indo para uma era moderna, e essa era moderna exige mudanças em nós. Algumas coisas da época do meu marido, que é 50, 60, vão ter que mudar. Às vezes eu falo para ele assim, olha, eu acho que Deus tinha que fazer uma terra sem tecnologia e outra com tecnologia, porque ele odeia essas coisas. E você pode ser alguém que está aqui dizendo, verdade, pastora Ana, eu não gosto da tecnologia. Mas é algo que nós vamos ter que aprender a lidar. Eu gosto, praticamente, eu estudei para isso. Então, para mim, eu gosto de estar toda cercada pela tecnologia. Mas, assim, você precisa entender como a tecnologia está chegando nessa era, muitas coisas vão mudar. Mas a base, ela não muda. Deus, família, essa unidade, essa comunhão, não muda. A sociedade quer que mude, mas não. Você que tem valores, você que tem a prioridade como a família, não vai mudar. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não priorize o que a sociedade quer. Outra coisa que eu quero dizer. A sociedade, eu sei que tem muita feminista cá. Pastor, você não é feminista? Eu disse, olha, eu sou feminista nos seguintes pontos. Eu concordo plenamente com o valor da mulher. Porque eu tenho uma modelo que eu gosto demais dela. Gosto muito dela. Se chama a profetisa Débora. Ela viveu lá atrás. E para o tempo dela era um absurdo o que ela fazia. Ela estava no meio das negociações com o rei, contra um general terrível, uma mulher que ela não podia abrir a boca. Ela era conselheira,
ela estava, o povo a respeitar, porque ela era a mulher de Deus. Hoje nós temos o feminismo. Por um lado, eu acho que foi bem bacana para a valorização da mulher. A mulher não tem que ser capaz. A mulher, ela não tem que ser usada como algumas culturas que nós sabemos que tem isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A parte complicada é que a mesma sociedade que diz que a mulher pode tudo, a mulher pode ser quem ela quiser, é a mesma sociedade que condena, que fala, ah, você é uma divorciada, então eu posso usar isso. Ah, você é uma divorciada, eu posso ter alguns direitos porque você é uma divorciada. Então, a mesma sociedade que diz que você, mulher, tem que se valorizar, é a mesma sociedade que te rejeita quando você é divorciada. Então, é algo que a gente tem que buscar, como a Vanessa colocou aqui, equilíbrio. A mulher, ela pode ser forte, determinada, buscar o seu valor, mas ela precisa do equilíbrio. Como a Cris falou, ela era vazia, ela estava muito bem colocada profissionalmente, mas vazia. Ela não priorizava algo que ela buscou criar, aquela família, se casou, teve filhos. Então, quando ela entendeu tudo isso, aí ela começou, não, agora eu tenho equilíbrio. Eu posso trabalhar, eu posso ser alguém, mas eu preciso priorizar quem? A minha casa, os meus filhos. Um ponto que eu quero. Olhe a geração que nós temos. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de jovens nas drogas. E seja desde o nível que não tem muitos recursos financeiros até o nível que vai para Dubai quando quer, para Orlando quando quer. Então, onde estão os erros? Aonde estão os problemas? É na falta de um pai, de uma mãe. Na última reunião do meu filho, antes de entrar as férias, eu já tinha notado isso. O que eu vejo hoje, não existe mais classes lotadas de pais querendo ouvir o que a professora vai dizer. Não. Existe uma professora, um professor sentado na sua cadeirinha, esperando o pai chegar. Quais são as notas? Por favor. Ah, onde eu assino? Tchau. E o professor fica ali. É isso que tem sido priorizado. Eu não tenho tempo para os meus filhos. Eu não tenho tempo para a minha família. E o que nós estamos vendo como resultado, uma geração com problemas de depressão, de solidão, desde os seus 9, 10 anos até a fase adulta. Aonde está o pai e a mãe? Prioridade. Já é uma geração que ela vem na tecnologia que mesmo você estando próximo, eles já se afastam. E se você não estiver próximo, aí se afasta mais ainda. Então é muito preocupante. E aqui, uma coisa que eu nunca perdi a essência, gente. E isso vai para todas vocês. E todos vocês são pais também. Mesmo eu naquela toda correria minha, quando eu estava em casa, o almoço, a janta é na mesa. Tem coisa que é necessário. Se você construir uma família, a sua janta, o seu almoço, o seu café da manhã deve ser na mesa. O pai tem que ter o lugar dele na mesa. A mãe tem que ter o lugar dela na mesa. Cada filho tem que ter o seu lugar na mesa. A mesa, ela traz comunhão. Porque às vezes a gente fala muito de tempo, né? De estar junto. Mas às vezes não precisa de muito tempo. Às vezes um pequeno tempo, aquele tempinho que você tem ali, né? Já vai fazer diferença. Mas precisa ter essa comunhão. Esse pouco tempo ali. Porque através dele você começa a se relacionar. Porque se a gente deixa, cada um chega no horário, cada um come no horário, cada um faz o seu prato, senta no sofá na frente da TV. Que tempo é esse em comunhão? Outra coisa importante, que eu não abro mão aqui em casa. Bença pai, bença mãe.
Gente, isso não pode faltar. Esses dias eu fui falar bênção para uma criança que dormiu na minha casa. A criança ficou perdida, que ela não sabia o que ela fazia com aquilo. Eu falei assim, dá benção. Como assim, dá benção? Eu falei assim, você não sabe o que é? Eu fui explicar o que era, né? Fui falar, ó, aqui todo mundo faz assim quando vai dormir. E na minha casa é muito engraçado, porque todo mundo que chega pergunta assim, quando vai ser a hora do almoço, do jantar, onde eu sento? Porque já é hábito que eu tenho o meu canto, o meu marido tem um canto dele, e ninguém senta nos nossos cantos. É aqui também. Se sentem incomodados quando estão em casa, porque sabe que tem aquele canto que não pode sentar. Então, são coisas pequenas. Por que eu estou falando isso? São coisas pequenininhas, mas que fazem toda a diferença. Isso cria vínculo que quando seus filhos saírem da sua casa, eles vão levar esses hábitos. Claro, eles vão construir o deles também, mas eles vão lembrar desses hábitos. E hoje, assim, para encerrar, né, Ana, que a gente já está quase 1 hora aqui, eu quero dizer para vocês assim, Exato. a primeira frase que eu disse: a minha agenda era cheia, eu era vazia. Hoje, gente, eu sou cheia. E tem pessoas me perguntando, porque perguntam, a sociedade, ela não te deixa em paz. A sociedade, ela te cobra. Hoje eu vivo uma cobrança assim, Cristiane, e aí? Você não vai ganhar dinheiro? E aí, Cristiane, você não vai trabalhar? Porque faz 1 ano que eu estou em casa. Vai fazer 1 ano. Em setembro, completo 1 ano. Eu vou falar para você, eu vou trabalhar. Eu já estou trabalhando. Só que meus resultados ainda são pequenos, mas eu já estou trabalhando. Eu já tenho alguns clientes que eu estou montando o meu próprio negócio, já montei. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou cheia hoje. Então, a minha agenda, ela será cheia no momento em que Deus achar que ela deve estar cheia. Então, não se preocupe com uma conta para pagar, uma questão para fazer, porque eu vou te dizer uma coisa. O que você está vivendo neste momento, o que a Cristiane está vivendo nesse momento, o que você está vivendo neste momento, não determina quem você é. Davi, ele foi ungido a rei quando ainda era um menino. Independente do que ele passou, daquele momento que ele foi lá para a caverna, escondido porque ele estava preocupado, e que foram lá com eles pessoas que eram fora da sociedade. Isso não determinou o que ele era, porque ele já era ungido rei. Então, a unção que tem sobre a minha vida, Deus já me deu. Independente do que eu vivo hoje, as minhas promessas serão cumpridas. E isso vale para você. Independente do que você vive hoje, se você for cheia de Deus, tiver um relacionamento com Ele, aquilo que Deus colocou como unção na tua vida, independente do que você vive hoje, será cumprido. E sabe que eu tenho e você é minha fã. Por quê, meus amados irmãos? Porque eu conheço a Cris fazem 20 anos que... Então eu vejo, eu acompanhei todo esse processo. E eu escutava as coisas que ela falava aqui na minha cozinha quando eles estavam aqui. Então, é assim, eu a admiro por isso. Porque eu vi aquilo que Deus fez na vida dela. E eu sei que os benefícios ele vem. Como eu digo, eu poderia estar ganhando muito bem, às vezes até fora do país, morando no México, porque eu tenho espanhol. Eu tinha facilidade, fazia parte de uma equipe do México. Mas quando eu saí da empresa, eu falei assim, sabe o que? Eu vou buscar aquilo que Deus
quero, eu quero ter uma família. E olha, vendo tudo aquilo que tem acontecido na minha vida hoje, eu falo assim, Deus é bom. E eu vejo os benefícios que eu tenho com a minha escolha. E quando a Cris decidiu mudar toda a tua vida, e eu vendo o crescimento dela, por isso que eu falo, eu a admiro, porque ela era a mulher do século XXI, feminista a todo. E hoje, ela não deixou de ser feminina e feminista, mas ela priorizou o que é certo. Ela tem o seu valor. Eu gosto do feminismo nessa parte. A mulher tem o seu valor. Ela não pode ser usada por ninguém. Ela tem o seu próprio amor. Mas ela tem um Deus que a levanta e faz ela ter equilíbrio. E assim ele traz honra. Amém? Glória a Deus, meu amor. Eu te amo. Você sabe. Eu também te amo. Você sabe disso. Eu também. Obrigada, então, gente, nesta noite, a todos vocês. Sim, obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada porque Deus é bom. Ah, isso, Gi. Eu estava conversando com a Gi hoje também. Eu me arrumando e a gente conversando. Ô, Nádia, antes da live. Depois escuta tudo isso, Nádia. Ah, verdade, a Nádia é a outra também. A outra também. Passei domingo, o dia na casa dela. Vejam, compartilhe. Se o testemunho da Cris, que eu acho que falou bastante, falou com você, compartilhe. Não porque nós queremos views. Eu sempre falo isso nas minhas lives no Facebook. Não é para a gente ter views, mas é para abençoar a outra pessoa que precisa escutar. Eu tenho certeza que aqui o Senhor falou bastante através da vida da Cris. E pode trazer equilíbrio para você, para que você não tenha um burnout igual a Cris teve. Amém? Amém. E vamos lá. Próxima semana falaremos com as nossas queridas aí, psicanalistas, sobre depressão. Então, próxima semana, nós estaremos falando sobre depressão. Compartilhe o testemunho da Cris hoje, esse tema que a gente falou, e se preparem para a próxima semana sobre depressão. Algo que tem afligido a milhares e milhares de milhares. Amém? Amém. Sejam bem-vindos a todos, em nome de Jesus. Deus é bom, eu vou depois também compartilhar. E um beijo grande no teu coração. Tchau, minhas queridas, meus queridos. Tchau. Tchau, beijo. Um besito, meu amor.